Então, boa tarde a todos e todas, e todos aqueles que ainda não estavam aqui na primeira parte. Essa mesa, então, nós recebemos o professor Benilton Bezerra. Eu vou apresentá-lo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença dele, a aceitação ao nosso convite. Então, ele é psicanalista, psiquiatra, atua também na área de saúde coletiva, tanto na universidade quanto no serviço público e no terceiro setor. Participou da implantação da reforma psiquiátrica no Brasil e na construção da ONG Casa da Árvore, que atua com crianças e adolescentes e ultimamente vem se dedicando à pesquisa sobre as transformações na vida psíquica e social decorrentes dos impactos causados pela emergência e universalização das tecnologias digitais e da inteligência artificial. A conferência, ele intitulou Mapas para um Futuro Incerto, Horizontes Psíquicos e Sociais em Tempos de Colapso e Invenção. Então, passo a palavra para ele. Tá bom. Mas se eu falar assim, grava. Se eu falar assim, grava. Me avisa. É porque tem um eco que eu... Bom, eu queria agradecer a Marta o convite, super gentil para estar aqui com vocês, discutindo esse tema do futuro incerto. E o que eu escutei a maioria das falas anteriores e acho que o que eu vou trazer segue na direção do que foi discutido, mas eu queria tentar me ater ao que a Marta sugeriu, que fosse 45 minutos, para que a gente tivesse o mesmo tempo para conversar. Eu realmente queria que a gente pudesse conversar sobre esse assunto. Mapas para um futuro incerto. Por quê? Porque eu acho que o que nós precisamos hoje é de menos buscar rapidamente respostas para os problemas que a gente está enfrentando, do que construir as boas perguntas. E eu vou tentar chegar até as questões de hoje fazendo um pequeno percurso histórico. Eu vou fazer uma apresentação um pouco assim a voo de pássaro. Por isso a ideia de mapas. Não vou me deter nos detalhes de muita coisa que foi colocada aqui antes. Talvez volte no debate. Mas eu queria que a gente pudesse discutir o sentido da história que nós estamos vivendo. E quais são as forças que estão organizando um futuro que virá. Esse futuro não está dado e vai depender muito do que nós fizermos ou deixarmos de fazer para que ele siga numa direção pior ou numa direção melhor. Bom, então vou começar essa história do como chegamos até aqui hoje, fazendo um percurso de 40 anos, 2025, 45, 1980. Por que escolher a data de 1980? É a data do surgimento do DSM-3, por exemplo, que mudou a história da psiquiatria, da psicopatologia oficial. Uma década antes de muita discussão, que resultou, em 1980, no desaparecimento da psicanálise e da fenomenologia, estruturas fundamentais da psicopatologia anterior, do quadro nosológico oficial. Uma virada. Até hoje, os efeitos estão aí. Falou-se agora há pouco. Birra não existe, é um diagnóstico. Né? Desatenção não existe, é um diagnóstico. Tudo isso começou em 1980. Ao lado, quero insistir num ponto e vou dar já um exemplo. Tudo que eu disser aqui é preciso tomar com um grão de sal. Ou seja, nada na história é puro ou impuro. Ou melhor dizendo, tudo na história
contém aspectos positivos e negativos. O DSM ruim, o DSM-3 e os que se sucederam, tem efeitos ruins, negativos? Tem, todo mundo aqui sabe. Teve efeitos positivos? Também teve. E não vou me deter sobre eles, mas espero que a gente possa discutir depois. Tudo que eu vou falar aqui tem os aspectos que são propulsores de mudanças, tem os aspectos que são provocadores de retrocesso. Bom, então, 1980, o DSM é outro. Um outro elemento fundamental, a década de 80 é a década em que o mundo mudou, digamos, o chão a partir do qual emergiam concepções de futuro. Porque é a década em que Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, demolem de maneira sistemática o mundo que existiu entre o final da Segunda Guerra Mundial e 1980. Qual foi esse mundo? O mundo da social-democracia europeia. O medo do avanço do comunismo depois da Segunda Guerra Mundial fez com que a Europa, para se proteger do perigo maior, revirasse as suas próprias economias e estruturas, de modo a criar uma sociedade que atendesse mais aos anseios de justiça social, igualdade econômica. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial que surgiu a ideia de um SUS, o Sistema de Saúde Estatal inglês. Não existia. Os ingleses, o maior império do mundo até pouco tempo antes, o povo inglês vivia, basta vocês verem os filmes de Ken Loach, para ver a miséria que era a vida da classe trabalhadora na Inglaterra, no Reino Unido. Então, essa onda de ideia de progresso social, equanimidade cultural, de distribuição de recursos coletivos para a maioria da população, isso construiu o que de melhor o mundo já fez em termos de avanço no sentido de uma direção mais justa, mais equânime. Durou pouco. Em 1980, começa o processo de demolição desse ideário. Enquanto ele vigorou, o mundo se dividia em dois grandes futuros. Os que defendiam o capitalismo, ou o mundo livre, conforme você quisesse chamar, e aqueles que defendiam o mundo do socialismo. Eram horizontes, né? Eram horizontes cheios de complicações, a gente não vai discutir isso agora, mas eles demarcavam na cabeça de qualquer jovem daquela época um lugar de pertencimento. Se você era hippie, ou se você era militante de esquerda, ou se você era um ativista cultural, você sabia que o seu barato, o seu futuro, era construir um mundo mais igual. Aí você, como aconteceu com a minha geração, eu, Edson, os jurássicos aqui presentes, a gente ia assistir um filme no Cine Paissandu, aqui do lado, e ficava discutindo o futuro do Brasil, o futuro da África, o futuro do Vietnã, o futuro do planeta, e achando, convencidos de que nós fazíamos parte deste processo de mudança. O futuro existia como uma promessa, mas uma promessa que naquela época é impossível transmitir para vocês jovens. O que era isso? Era uma promessa que a gente sentia como real. Eu realmente me sentia, Benilton, eu me sentia mais ou menos na mesma canoa que Samora Machel, lá em Maputo, em Moçambique, Agostinho dos Santos, em Angola. Eu fazia parte daqueles que estavam lutando contra a guerra do Vietnã. Eu tinha um sentimento de pertencimento, de fazer parte de uma geração que estava construindo um futuro que eu enxergava para onde ia. Ilusão, mas uma ilusão que mobilizava, organizava o sentido da vida. Para que eu estava estudando? Para que eu fui entrar no asilo? Para que eu fui fazer reforma psiquiátrica? Para que eu fui trabalhar em favela? Tudo isso tinha um sentido. O futuro, ele tinha um poder de atração e organizava o presente, projetava a gente no futuro. A vida tinha um sentido. Para todo lado, também os que eram contra, né? Bom, esse tipo de bipolarismo ideológico, bipolarismo anímico,
foi sendo sorrateiramente destruído a partir da ascensão do neoliberalismo. A queda do Muro de Berlim no final da década de 80 é a certidão de óbito desse mundo. Quando cai o Muro de Berlim, caiu com boas razões. Quando cai o Muro de Berlim, isso acabou. O problema, no nosso caso de hoje, é que isso também teve como consequência acabar com a própria experiência de futuro como promessa. A gente começou a desaprender a pensar no futuro como sendo um campo onde a gente projeta os nossos melhores sonhos e onde a gente engaja os nossos maiores esforços. Sorrateiramente é como se o capitalismo tivesse vencido a parada. Francis Fukuyama chegou a falar: o fim da história chegou, porque agora o mercado é a única coisa que envolve toda a humanidade e todo o planeta. É verdade. Nem o cristianismo, nenhuma ideologia, nada o mercado. Sim, não há nenhum canto do planeta que esteja externo ao mercado. Então, essa racionalidade econômica, ela foi, ao longo dessas décadas, se aprofundando no que hoje a gente chama de neoliberalismo. É como se o capitalismo conseguiu, nessas décadas, avançar para além do campo de produção de coisas e venda de coisas, consumo de objetos, foi avançando para dentro da vida subjetiva, para dentro da vida psíquica. E o neoliberalismo, então, muito mais do que um modo de produção econômica, foi se construindo como uma racionalidade, uma maneira de ver a vida em sociedade. Margaret Thatcher ficou famosa quando ela disse essa frase, que é histórica: não existe essa coisa chamada sociedade. There is no such thing as society. O que existe são indivíduos. Isso é uma frase que define o que é o neoliberalismo. Quando você olha para a humanidade, o que é que você vê? Uma coletividade? Não, você vê indivíduos. E isso faz com que, fazendo um pulo para frente, todas as experiências humanas, tudo que a gente vive como parte da condição humana, passasse a começar a ser visto pelo prisma do individualismo. O que é que isso vai resultar? No caso nosso do sofrimento psíquico, das psicopatologias, cada vez mais, sofrimento psíquico foi sendo compreendido como sinal de falha, déficit, disfunção privada de cada indivíduo. Se você sofre, é porque você está com algum tipo de deficiência de qualquer natureza, física, psíquica, mental, sei lá qual for, o problema é seu e, é claro, isso aciona cada vez mais toda essa bateria infernal de recursos que vão desde os remédios às mídias sociais e aos coaches e tudo isso, vocês sabem, para poder dar conta daquilo que cada um de nós, se bobearmos, vivemos como sendo um drama individual. Ou seja, de certa maneira, e eu vou sublinhar isso agora para a gente retomar mais tarde, quando a gente fala de neoliberalismo como um dos vetores de mudança da experiência de futuro, isso significa a transformação da concepção, a representação que a gente tem do que é a dor psíquica, o que é o sofrimento psíquico, mas não só a representação, as formas de nomeação também, a explosão dos diagnósticos, a explosão de categorias, a tipificação de pessoas, com um vocabulário psicológico, psiquiátrico, cognitivo, psicanalítico, não importa. A vida passou a ser nomeada e administrada a partir de categorias que visam eliminar o sofrimento, que passou a ser visto como estorvo, problema. Então, de certa forma, esse é o que eu quero sublinhar, quando eu digo que a racionalidade neoliberal, ela capturou o psiquismo, ela capturou a vida subjetiva, esse é um dos aspectos em que a gente vê isso. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente, sem se dar conta, é naturalmente levado a pensar que a ansiedade que eu tenho hoje, de tarde, sexta-feira, ou a agonia que eu, tive uma semana atrás, sou eu que estou errado. O sintoma deixou de ser, número 1, signo da condição humana, deixou de ser, número 2, sintoma do mundo.
E sem essas duas associações, nós transformamos o sintoma, o sofrimento, em commodity. Nós transformamos o sofrimento em produto para os quais a gente oferece uma opção de gadget. Como é que a gente muda isso? É a discussão que a gente precisa fazer. Mas é muito importante, então, hoje, quando eu digo quais são as perguntas que a gente tem que fazer, a gente precisa encontrar maneiras de, dentro da universidade, nos lugares onde a gente trabalha, em encontros como esse, reacender a discussão de coisas óbvias. Uma delas é essa. O que é a natureza do sofrimento? Por que pessoas sofrem? E a gente tem que recuperar essa riqueza dimensional que o sofrimento humano contém. Porque o sofrimento, ele é, número um, uma condição universal. É uma condição universal do humano, o sofrimento. E eu não estou falando aqui da dor, eu estou falando do sofrimento, da consciência da dor. Né? O meu gato sofre. Meu gato tem dor, mas ele não sabe que tem dor. Ele não se aflige, ele não se pergunta o que está acontecendo comigo. Ele não diz, eu sou um gato deficiente, eu sou um gato disfuncional. Não. O sofrimento como condição ontológica humana deriva do fato, óbvio, de que nós somos seres de linguagem. E a linguagem, aquilo que faz com que eu saiba quem eu sou, o que eu sou, quem são vocês, o que me liga e me afasta de vocês, o que é o mundo, tudo isso eu só acesso por meio da linguagem. Kaspar Hauser, sem linguagem, não acessa. Um demente perdeu esse acesso. Um bebê ainda não alcançou esse acesso. Mas na condição humana mais ou menos habitual, nós acedemos à vida, ao mundo, ao que existe, à realidade, através da linguagem. E a linguagem não é um espelho. A linguagem é um modo de configurar. E, portanto, por definição, a linguagem é equívoca. Eu posso dizer, você está linda hoje, e a pessoa entender que eu estou ironizando. E dizendo exatamente o contrário. Isso é a linguagem. Então, por isso, o sofrimento, e nós somos falhos. Nós sabemos que vamos morrer. A gente pode ser maravilhoso, todos nós vamos morrer. E isso não é sem consequências. Então, a ideia de que a gente possa sorrateiramente querer fazer um sistema de saúde mental, um sistema de atendimento, uma teoria que dê conta do sofrimento, já começou errado. Porque o que nós precisamos é de teorias, de dispositivos e de sociedades organizadas de tal maneira que a sua infraestrutura relacional dê condições para que os humanos que as habitam sejam capazes de lidar com essa condição humana universal. Ou seja, sejam capazes de acolher o sofrimento, explorar o sofrimento, nomear, tratar, compartilhar, produzir ações de empatia. A gente precisa, então, deslocar. Vejam bem, eu estou falando da condição universal, da condição humana, o que significa que todo mundo sofre. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que nós todos sofremos num tecido ao qual todos pertencemos. Então, eliminar o sofrimento ou é uma ilusão, ou é um sonho totalitário. E a gente sabe na literatura em que é que dá você imaginar sociedades em que as pessoas não sofrem. É possível imaginar isso? É. Quem não leu, leia O Admirável Mundo Novo. É um mundo bizarro, as pessoas não sofrem, mas já não são mais exatamente humanas. Bom, essa é a condição ontológica do sofrimento. Por outro lado, todo mundo sofre à sua maneira. Todo mundo é absolutamente singular. Todo sujeito é singular. Então, essa condição universal, ela só é vivida na primeira pessoa do singular. E mesmo que o sofrimento seja cerebral, mesmo que não seja relacionalmente determinado, mesmo que você tenha um tumor, aquele tumor não vai ser vivido do mesmo jeito por todos os indivíduos que têm um tumor. Então, a singularidade precisa ser preservada e qualquer clínica, não digo psicanalítica apenas, psicológica, qualquer clínica, eu vou usar aqui, já adiantando, eu vou usar a ideia de clínica como aquela atitude de um sujeito diante de outro que torna possível que a experiência daquele outro seja elevada à condição de elaboração, de reflexão,
Nesse sentido, um psicanalista é um clínico, um psiquiatra é um clínico, um psicólogo é, um educador também é. Muita gente que lida, quem quer que lide com experiências de sofrimento, aborda aquilo de maneira clínica. Pode ser uma clínica opressiva, pode ser uma clínica libertadora. Quando eu falo de clínica aqui, eu estou falando nesse sentido mais amplo. E, então, a condição humana ontológica universal, a condição da singularidade do sofrimento. E um outro aspecto que hoje em dia, nesse nosso cenário de futuro incerto e de discussão muito intensa, vem à tona como não tinha vindo, não vinha nos anos 80, não vinha nos anos 90, começou aos poucos nos anos 2000, mas hoje está em cima da mesa. É a dimensão particular, histórica, contextual. É a ideia do sintoma que a gente vive, da ideia de sofrimento como sintoma do mundo. E um sintoma que muitas vezes é silenciado, porque é transformado em problema privado, em problema individual, e não revela aquilo que ele tem de denúncia de um mundo que produz esse sofrimento. Todos os temas da raça, do gênero, da colonialidade, foram pontos cegos durante décadas. E não estou falando aqui dos conservadores, reacionários, direitistas, fascistas, autoritários. Não. Eu estou falando dos movimentos progressistas, dos movimentos de esquerda, que demoraram décadas para admitir que não era um detalhe, não era um recheio, não era apenas um conteúdo a mais, falar de raça, ou falar de gênero, ou falar de colonialidade. Não. Esses elementos estão dentro dos processos de constituição das subjetividades. E, portanto, eles moldam o chão, a base, as placas tectônicas da vida psíquica de milhões de pessoas. E se a gente não tem o olho para ver, a mente para pensar, o ouvido para escutar, a gente passa por cima e transforma aquilo num detalhe. Transforma aquilo em algo que pode ser tratado medicamente, pode ser interpretado psicanaliticamente, pode ser, e não traz à tona aquilo. Bom, fechando esse ponto sobre a importância de a gente repensar uma coisa óbvia, que é sofrimento. A gente tem que trazer de volta isso, porque são parâmetros em relação aos quais a gente pode então pensar quais são as forças que hoje em dia fazem o movimento do mundo ir na direção que está indo. E quais são, digamos assim, as opções que nós temos como construção de horizontes possíveis. Um dos vetores, eu já me referi, é o fato de que a gente vive nos últimos 45 anos essa onda neoliberal, que foi acrescentada da dissolução das grandes narrativas políticas, e que foi, com o domínio do mercado, foi acentuado pela verdadeira revolução tecnológica dos últimos 30 anos, dos últimos 25 anos. Por que 25 anos? 2000 é o ano em que a internet se torna mais ou menos universal. É uma divisão na história do mundo. O mundo é antes e depois que a maioria das pessoas tem acesso a esse plano comum de interação. Hoje em dia, praticamente o planeta todo, né? Quase todo mundo, quase todos os 8 bilhões de pessoas têm acesso, enfim, indiretamente todos, têm acesso a essa outra esfera da vida, essa outra dimensão da vida, que é a dimensão digital. 2000. Em 2010, surgem os smartphones mais baratos. Então, em 2010, 15 anos só. 15 anos, o mundo mudou mais profundamente ainda. Porque aí não era só quem tinha dinheiro para comprar celular, quem tinha dinheiro para pagar caro a internet. Hoje em dia, moradores de rua têm acesso a Wi-Fi, têm acesso a... Mudou o mundo. Isso, quando dizer que mudou o mundo, mudou o espaço em que a vida acontece. Mudou o tipo de relação íntima, imediata com os outros.
A ideia de distância, vejam bem, a ideia de intimidade física, a intimidade psicológica com alguém, até o ano 2000, grosso modo, ela dependia inteiramente da proximidade física. Isso não existe mais. Acabou. Nós vivemos num mundo onde eu posso ter uma intimidade profunda com alguém do outro lado do planeta. Eu e todo mundo. A ideia de privacidade, que de novo, até o ano 2000, era muito mais facilmente protegida do que hoje. A privacidade acabou. Acabou. Não há nada privado nosso que não esteja já sendo auscultado, medido, mensurado, monitorado e transformado em commodity, vendido. E isso não só nas coisas objetivas, aquilo que eu digito, mas no sentido dos meus passos digitais. As tecnologias hoje em dia, elas adentraram o inconsciente. Vocês sabem disso, vou repetir o que vocês já sabem. Algoritmos hoje são capazes de conhecer mais idiosincrasias ideológicas, eróticas, sexuais, políticas, estéticas, de pessoas que ainda não estão prontas para admitir essas mesmas preferências. Eu posso contar casos clínicos muito interessantes, de gente que se deu conta de coisas porque o algoritmo estava insistindo em mandar conteúdos e a pessoa achando esquisito o algoritmo, até que caiu a ficha, porque é uma pessoa inteligente. E sabe, o algoritmo não inventa nada. O algoritmo é um espelho. O algoritmo estava enviando certo tipo de conteúdo porque era ele quem estava buscando. Caiu uma ficha. E ele teve um insight. E o que é importante nesse pequeno episódio é mostrar como nós vivemos num mundo hoje completamente diferente dos anos 80. E muito diferente do ano 2000. Diferente do ano 2010. E em 2030, nós vamos viver um mundo muito diferente desse de 2025. Por quê? Porque, sobretudo, esse aspecto, esse vetor de transformação tecnológica, avança numa velocidade que nenhuma outra tecnologia na história da humanidade teve. Nenhuma. Nenhuma. Nenhum de vocês aqui, há 4 anos atrás, seria capaz de imaginar o ChatGPT. Capaz de imaginar o tipo de conversa que você é capaz de ter com o ChatGPT. Ninguém. Mas nós somos só nós, que nós não somos dessa área. Mesmo aqueles que criaram os ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, esses caras que fizeram isso, não imaginavam em 2021 que em 2025 a gente tivesse agora do jeito que está. Isso significa que a curva de transformação tecnológica ela está fazendo assim. E que, no debate anterior, alguém estava falando sobre isso, né? Como é que a gente lida com o fato de que a humanidade está um pouco como aprendiz de feiticeiro, criando coisas que não sabe como controlar. Mas isso não sou eu, que não entendo nada disso, entendo muito pouco. São os engenheiros que fazem isso, são os cientistas que fazem isso. A ponto de muitos defenderem, vamos dar uma parada. Ninguém para, por quê? Porque isso é uma corrida de dinheiro. Então, nem a China nem os Estados Unidos vão parar essa corrida e os riscos se aceleram por conta disso. Bom, o que é que isso traz para a gente como consequência? A gente precisa ter o olho no futuro, nesse aspecto, para poder pensar essas questões ligadas tanto à clínica quanto à educação. Essas coisas que a gente estava falando aqui sobre telefone e tal, isso já é antigo. Isso já é antigo. A gente tem que usar muito a imaginação e o conhecimento para poder fazer desse campo um campo de disputas. E eu vou insistir nesse ponto. Uma das coisas, eu falei no início, quais são as boas perguntas? Uma das boas perguntas é, quais são os campos de disputa que nós precisamos construir? Porque depois de 1980, o que acabou foi a própria ideia de disputa. O capitalismo ganhou de maneira tão massacrante que muita gente já diz isso. É mais fácil você conceber o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Qualquer um de nós aqui pode imaginar como é que o mundo poderia acabar. Assim, assado, mas ia acabar. Realmente. Como é que o capitalismo ia acabar? Ninguém consegue saber. E isso coloca para a gente o desafio, que é um desafio de vocês, das novas gerações,
de construir um novo cenário de disputas ontopolíticas, disputas a respeito de perguntas do tipo: o que é ser um sujeito? O que é ser um humano? O que é uma sociedade humana? O que é o sofrimento? Como é que a gente deve lidar com os que sofrem? Esse tipo de coisa fará com que a gente possa, então, imaginar cenários em que haja uma disputa de mundos. Então, a clínica ampliada, que envolve saúde, saúde mental, educação, serviço social, política ampliada, urbana, arquitetura, a clínica entendida como todos os dispositivos que a gente mobiliza para lidar com a vida e com o inevitável sofrimento da vida, a gente precisa fazer com que esse imaginário seja capaz de configurar campos de disputa e que a gente possa dizer, saber, apostar que é possível um mundo novo. O nosso grande desafio é a gente recuperar a capacidade de imaginar mundos que não existem. E se eu perguntasse a vocês aqui, como é que vocês imaginam um mundo que não existe, mas você gostaria de ver? A gente tem muita dificuldade. A gente não tem um vocabulário. A gente não sabe que mecanismos políticos, econômicos, sociais poderiam engendrar isso. Tem muita gente que repete fórmulas do passado. Não vão acontecer. Semana passada eu estava numa reunião assim, e tinha um rapaz ótimo, muito bem intencionado. Eu me via como ele 30 anos atrás, dizendo o seguinte: esse negócio de fazer mudanças, reforma, isso não adianta, nós temos que fazer a revolução e destruir o capitalismo. Ok. Aí vai para casa, toma um café e o capitalismo... Não é assim que a banda toca. A gente tem que fazer, como se disse aqui antes, construir um imaginário de mundos possíveis a partir de a gente conseguir enxergar, que foi o que estava sendo feito aqui, quais são os elementos que ao contrário dos elementos de captura, que o psicopoder, que o neoliberalismo impõe, e junto com as tecnologias, a tecnopolítica, né, que consegue fazer com que a gente... Nós todos estamos capturados nisso. Como é que a gente consegue fazer com que, do ponto de vista epistemológico, novas cosmologias realmente comecem a entrar na cabeça das pessoas? Quando a gente fala de Krenak, Schopenhauer, é muito fácil isso virar uma coisa, como é que eu vou dizer? Uma coisa legal. Falando de coisas legais. Mas não é disso que se trata. Esse é um debate sério. É um debate que mostra como a ideia de que o mundo e a vida é aquilo que a Europa, do século XVII, construiu como o horizonte de progresso da humanidade, é uma alternativa. O mundo não é para ser somente isso. Existem outras maneiras de pensar o mundo e pensar a relação do sujeito com o mundo que são diferentes. E é por isso que essas práticas afrodiaspóricas, essas cosmologias dos povos originários, elas são absolutamente valiosas. Não é porque são folclóricas, não é porque são exóticas, não é porque dão um colorido diferente, não. É porque elas confrontam aquilo que é o cerne do que nos levou a um mundo que está em risco de acabar. A crise climática, a crise planetária é consequência da elevação ao absurdo da ideologia do progresso da modernidade. A gente é a única espécie que põe em risco o próprio habitat. Então, o nosso grande desafio hoje, eu acho, é esse. Como é que a gente cria um jeito de, entre nós, nas aulas, nos grupos, nas clínicas, nos dispositivos onde a gente trabalha, a gente criar essa atmosfera de discussão e de imaginar como ir costurando práticas que são alternativas àquilo que foi falado aqui na mesa anterior, que é a transformação do sofrimento em desvio a ser corrigido, fazer do sofrimento uma janela de percepção daquilo que precisa ser acolhido, elaborado e transformado. Eu não estou tendo não estou querendo romantizar o sofrimento. Há sofrimentos que são terríveis, mas o grau de sofrimento e o tipo de resposta ao sofrimento que a gente vive hoje no mundo
Não tem nada a ver com essa ideia da clínica ampliada. É apenas o assambarcamento pelo mercado, pelo capitalismo, pela racionalidade econômica, que faz com que nós sejamos todos empresários de nós mesmos, fracassados, a maioria, porque a gente nunca atinge aqueles que são colocados nas redes sociais como exemplo, e que mobiliza todo esse mercado. Na saúde e na educação, mesma coisa. Nas políticas públicas. É preciso a gente pensar o que é que significa o Rio de Janeiro ser do jeito que ele é. E como é possível imaginar o Rio de Janeiro de um jeito diferente e que permita que a gente faça, então, a construção, se não de uma utopia, mas de um horizonte que tenha poder de atração. A gente poderia dizer o seguinte, o futuro não é mais o que era. A gente precisa construir a ideia de um futuro, mesmo incerto, mas que não é passivo, e que mobilize aquilo que é o que a gente tem de melhor. Lacan tem uma frase que amar é você dar o impossível. A ideia de que a gente precisa recuperar essa ideia, que está numa outra frase, ao contrário, do Groucho Marx, que diz, eu não entro em clube que me aceita como sócio, que é uma piada famosa dele, né? Por quê? Porque é a ideia de que é preciso que a gente queira mais do que aquilo que a nossa visão é capaz de enxergar. Para usar as palavras do Hermínio Berto Carvalho, a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. E isso é uma frase de um samba de exaltação à mangueira, mas é um verso de exaltação à vida. E é um verso, eu acho, de mobilização política, que a gente deveria sempre lembrar. Bom, eu vou terminar por aqui, e eu queria deixar com vocês que tipo de pergunta, por exemplo, a gente pode cultivar na esteira desse tipo de orientação de reflexão. Por exemplo, falou-se aqui sobre o problema da medicalização. É um problema. Mas a gente se vê às voltas com essa questão. Como compatibilizar esse problema de que nós vivemos numa sociedade em que a medicalização ela é, ao mesmo tempo, excessiva e, em outros aspectos, é insuficiente. Por quê? Porque boa parte da população brasileira sequer tem acesso ao mínimo de medicação, não de medicalização, a que deveria ter direito. O Brasil é um país absurdo. O Brasil é um país absurdo. Não há nenhum país no mundo como o Brasil, com a riqueza, uma das maiores economias do mundo e uma das maiores desigualdades do mundo. E uma desigualdade que, ao contrário do que acontece, como na Índia ou no Paquistão, não tem o ajuste simbólico que a religião fornece. Um pária indiano, ele sofre horrores, mas ele sabe porque ele é um pária, porque em encarnações passadas ele não foi legal. Nas encarnações futuras, ele pode melhorar. Há um sentido e há uma saída. Os oprimidos no Brasil não têm isso. São oprimidos e ponto. E ainda tem que conviver com o cinismo da sociedade que diz que se eles são assim, é porque a culpa é deles. Então, como é que a gente consegue equilibrar, ao mesmo tempo, a crítica à medicalização e a defesa de um acesso igualitário aos recursos que as tecnologias de saúde oferecem? Não é simples. E eu acho que também não adianta muito a gente ter formulações muito genéricas. Esses estudos de caso são os melhores lugares onde é possível enfrentar essa equação generalizada. Outro ponto que eu acho que é preciso também lembrar, a questão do individualismo. Estou aqui discutindo o efeito negativo da individualização excessiva promovida pelo neoliberalismo. Ao mesmo tempo, eu disse, todo sofrimento ele é absolutamente singular. E a gente não deve tratar as pessoas como massas de oprimidos. É preciso escutar a singularidade de cada um. Como é que é uma escuta de um professor, de um terapeuta, de um assistente social, que está atento à singularidade, que consiga não recair na individualização do problema? Como é que a gente articula essas coisas? Uma outra questão é, como é que a gente é capaz de compatibilizar
as diferentes abordagens epistemológicas que dão conta, ou tematizam o sofrimento. E a vida social. Como é que a gente pode, de fato, levar a sério e incluir aquilo que são as críticas e as contribuições dessa literatura dos nossos povos originários, por exemplo, da produção imensa afrodiaspórica, e que seja possível de ser incorporada numa revisão de quais são os parâmetros com os quais a gente pensa a sociedade brasileira. Não é simples, mas se a gente não consegue sair da trincheira da resistência, se a gente não consegue avançar para cima do palco, se a gente não consegue fazer com que isso entre as cartas que estão na mesa, a gente vai ficar aqui nas universidades, fazendo críticas, contentes porque nós somos críticos, etc. e tal, mas vamos ter dificuldade de mudar um país que está do jeito que está, com um Congresso do jeito que está, com um ano eleitoral do jeito que ele vem no ano que vem. Bom, falei os 45 minutos que eu queria e espero que a gente possa trocar ideias. Eu gostaria de fato, ver o que é que vocês acham, o que é que vocês contestam, o que é que vocês têm a dizer. Obrigado. Gente, vamos... Ela estava querendo falar, é porque tem um microfone, né? Eu já tenho um microfone para levar, só tá. para... Eu não vi se já alguém já levantou a mão. A gente pode abrir já para a conversa. Por favor, Benito, eu queria que você pudesse falar um pouco em relação aos desdobramentos, aos sofrimentos que estão recaindo sobre as novas gerações em relação à ampliação do acesso às tecnologias, à internet, né? No que tange essa transformação que você citou da intimidade e dos modos de inter-relação dos jovens. Uhum. Qual é a sua escuta, qual é a sua visão em relação a essas transformações que estão se operando nas novas gerações? Uhum. Bom, vocês sabem tão bem quanto eu, né? Os impactos são profundos. São profundos em vários níveis. No nível do comportamento, né? Toda a compulsividade, a adesividade em relação a recursos tecnológicos, às telas, o impacto disso em crianças pequenas, em adolescentes, a facilitação de mecanismos de violência, todas essas coisas. Isso é um dado, é fato. Tem uma outra camada, eu acho, que é mais difícil de identificar exatamente, mas que está acontecendo, que é uma transformação no próprio, não é mais no comportamento interacional, mas é na própria estrutura da experiência de si e da relação com o outro e com o mundo. Isso começa no chão da vida mental, no funcionamento, na agência das funções psíquicas. Vou pegar um exemplo, memória. A memória hoje, a gente não aciona do mesmo jeito que há 20 anos atrás. Não aciona. A memória está cada vez mais na ponta dos dedos do que dentro da cabeça. Quantas pessoas aqui lembram de 10 telefones? Eu lembrava de 70. 10, eu devo lembrar hoje, sei lá, de uns 4, 5 que estão na minha conta, que eu sou o titular. Os outros não. Eu não sei o telefone da minha filha. Eu não sei o telefone do meu filho. Não sei. E não me importo. Não me importa, porque eu tenho muitos pacientes de 30 a 85 anos que dizem, minha memória está péssima. Fui falar do filme, aí eu escuto isso com um discreto sorriso, porque eu sou igual. Mas eu não me incomodo com isso. Eu já incorporei o fato de que a minha memória
é distribuída. Agora, veja bem, a memória é simples de a gente reconhecer. O que está acontecendo agora é mais adiante do que isso. Porque alguém estava falando aqui, você estava falando sobre textos escritos com IA. O que está acontecendo agora, e vai acontecer de maneira cada vez mais profunda, é uma cognição distribuída. Hoje, a maioria das pessoas ainda usa ChatGPT como se fosse o Google de antigamente. Faz pergunta para responder umas informações banais. Mas quem já está antenado, tem nas IAs, e de graça, você tem professores, que você pode estudar história romana, você pode fazer um curso e virar um especialista em história romana, de graça, conversando com um desses caras. E você pode dizer, olha, explica a história romana da República, 500 anos antes de Cristo até 30 antes de Cristo, no nível de segundo grau. Não, agora no nível de mestrado. Quem foi? E quando você sai daquilo, você ficou só escutando passivamente? Não. Bom, sim, se você usar pouco. Mas se você começar a interagir, mas por que isso? Por que não aquilo? Você vai se dar conta de que a sua capacidade de pensar coisas objetivas como por que a República Romana ruiu com Júlio César? Ou por que o autoritarismo fascista no mundo atual está em ascensão? Por quê? É uma pergunta com mil e uma respostas, certo? Bom, se você entrar numa discussão com essas coisas, você vai se dar conta de que você consegue pensar de maneira mais complexa. Porque você vai dizer, eu acho que é por causa disso, e ele vai poder, se você disser, seja crítico, não fique me agradando, eu quero um interlocutor impiedoso, ele vai ser, e você vai ser obrigado a repensar o seu próprio argumento. Por que eu estou dando esses exemplos? Eu poderia dar muitos exemplos. Porque isso mostra que a gente tem que se acostumar com a ideia de que as funções, a nossa mente, ela está cada vez mais sendo vivida de maneira estendida. Não está mais dentro da gente. Do ponto de vista psicológico, é claro, a privacidade psicológica desapareceu. Mas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista das funções mentais, isso também está acontecendo. A gente cada vez mais vai pensar interagindo com sistemas não humanos. E o resultado disso pode ser péssimo, mas pode ser maravilhoso. E tem coisas extraordinárias acontecendo como decorrência disso. Então, a nossa função não é resistindo, nem ficar, mas será que... Não, isso vai acontecer. A gente precisa se adiantar para saber quais são as melhores maneiras de a gente se apropriar desses recursos. Porque se a gente não fizer isso, outras pessoas, outras forças, outros interesses farão. E a coisa pior que pode acontecer é que o poder de captura, o poder de alienação, o poder de massificação dessas tecnologias é absurdamente maior do que todos os movimentos políticos de massificação que a gente conheceu até antes deles aparecerem. A gente já sabe, existem várias histórias de eleições nacionais decididas por manobras de IA. Isso vai acontecer no ano que vem. O que a gente vai ver de vídeo, isso, aquilo outro, e argumentos, e coisas falsas, se a gente não tiver, digamos, consistência na apropriação desses dispositivos e numa ação crítica a partir deles, a gente vai ser varrido. No máximo, a gente vai ficar contente de ficar aqui no UFRJ fazendo discurso crítico e tal, mas não vai mexer no mundo. O mundo vai seguir nessa direção, vai arrastar a gente. Diga, Marta. Que eu estava querendo... não sei, acho que esse microfone está ligado. Estava querendo, ouvindo você, assim, muitas coisas, fiquei pensando, e uma das expressões que você usou, assim, da ideia de clínica, né, que eu acho que é um pouco isso, né, fazer, assim, essa abertura de discussão crítica, acho que tem a ver com o que você chamou de clínica, né, no sentido amplo do termo, não é uma clínica ampliada, mas no sentido de uma elaboração, e a elaboração
demanda essa crítica, né, e a saída de um estado de alienação. Uma pergunta, mas eu não sei se você teria uma resposta, você não é o chat GPT, que é assim, uma pergunta que eu acho que ela tem muitas vertentes, também não teria uma resposta, mas a mim me preocupa bastante também sair de uma questão da determinação só da questão do capitalismo, do neoliberalismo, como se isso também já não tivesse assumido essa potência e algo que é indestrutível, como você mostrou, ou pelo menos que a gente não imagina, não é fácil imaginar como seria destruído isso. Assim, aonde que isso vem, né? Assim, porque eu acho que clínica é também isso, né? Assim, de alguma maneira pensar aquilo que tem como determinação. E aí eu acho que a gente toca também na questão do sofrimento, essa impossibilidade de pensar no sofrimento do mundo, né? E isso que, de repente, aparece como algo que assim, que tem uma dimensão, digamos, traumática, né? Eu acho que o termo trauma, para mim, insiste sempre como algo que está no avesso da elaboração. E isso, eu acho que está num plano além daquilo, não é que a questão do capitalismo, do neoliberalismo e, assim, o lugar do mercado não seja determinante, mas aquém do mercado tem a história do mercado, né? Assim, como se fosse a história infantil do mercado. E isso eu acho que ainda é uma incógnita. E sem isso eu acho difícil de avançar apenas naquilo que seria, qual a saída, né? Seria assim meio como se fosse uma clínica baseada apenas na mudança do sintoma. Deixa eu dar um exemplo do que eu acho que é uma forma fácil de entender essa luta pelas brechas ou pelas frestas. Não sei se todo mundo aqui sabe, hoje em dia você tem dois modelos de produção de inteligências artificiais, de novos modelos. Basicamente, os que a gente conhece aqui são os chamados LLMs, são os modelos de linguagem, ChatGPT, etc. Hoje em dia existem grupos criando os modelos de mundo, World Models, que é uma coisa completamente diferente e que vai dar um salto para frente enorme, porque são modelos de inteligência artificial construídos com o objetivo de que o aprendizado, ao invés de ser pelo acesso à produção de linguagem da humanidade, seja produzido pelo acesso direto ao mundo. Então, esses modelos ambicionarão conhecer o mundo feito uma criança aprende a conhecer o mundo. A dimensão fenomenológica, a dimensão sensório-perceptual, motora, isso vai transformar completamente o cenário. Mas existem é uma espécie de encruzilhada que divide, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Quando o DeepSeek foi anunciado no dia da posse do Trump, por que ele foi uma surpresa enorme? Primeiro, que ninguém sabia que eles eram capazes de fazer aquilo. Segundo, que enquanto nos Estados Unidos todas as companhias, Anthropic, OpenAI, Meta, Google, elas são mega companhias, querendo bilhões do governo americano para fazerem sistemas dos quais elas são proprietárias. Os chineses estão apostando noutra coisa. Eles estão apostando no chamado open source, que é a fonte aberta. Eles criaram DeepSeek e jogaram no mundo. Quem quiser, qualquer um de vocês, pode baixar o DeepSeek e usá-lo como um engenheiro na China usaria para fazer a sua IA. Você pode fazer isso. E, de certa maneira, hoje em dia, essa divisão, a fonte fechada, propriedade fechada ou propriedade aberta, é uma fresta onde essa política que confronta o capital, confronta o mercado, está se dando. Por quê? Porque se você imaginar que quem vai ganhar essa parada é a OpenAI, Anthropic, Meta, etc. e tal, nós estamos lascados. Porque eles vão dominar o que vai se fazer, eles vão lucrar com o que a gente vai fazer com eles. Vai ser um mercado fechado. Se a gente consegue fazer com que pelo menos isso rache e
milhões de pessoas no mundo inteiro, na África, na China, no Vietnã, no Brasil, no Equador, etc., tenham acesso a essas tecnologias de inteligência artificial, você vai poder pegar, sei lá, Yanomamis utilizando inteligência artificial para inserir dentro de um modo de vida que vai proteger a floresta e que vai proteger os seus valores, etc. e tal. Se a OpenAI dominar, não, vão ter que pagar. Então, isso é só um pequeno exemplo de como, mesmo nesse cenário em que é difícil você imaginar acabar com o capitalismo, existem frestas e brechas que a gente precisa enxergar para poder apostar as fichas numa direção e não na outra. Há muita gente dentro da indústria da inteligência artificial que são os mais cientistas. Por exemplo, a DeepMind, que é uma empresa, é da Google, mas ela o CEO ganhou o prêmio de Química ano passado, Demis Hassabis. O que ele quer fazer é acabar com o câncer. Ele quer fazer vacinas para tudo. Ele não está interessado em ganhar dinheiro com isso. Já tem demais, mas é uma outra cabeça. E para ele, o modelo aberto, é claro que é mais interessante, porque ele vai multiplicar o número de cientistas capazes de fazer vacinas, etc. Qual é o lugar do Brasil nessa conversa? Quase nenhum. A gente não discute isso. O Brasil não tem voz, não tem opinião, não tem. E a gente precisa ter, entendeu? Vocês imaginem, a gente está engatinhando. Imagine daqui a 5 anos, 10 anos. O que é que vai significar para populações marginalizadas ter acesso à tecnologia altíssima? A gente não consegue nem saber as consequências. Alguém estava aqui falando de manhã sobre... De manhã não, antes, na mesa anterior, sobre a facilidade com que a tela oferece coisas na experiência infantil. Daqui a 10 anos, multipliquem isso por milhares de vezes. Porque os adolescentes serão capazes de ter uma ideia e produzir aquilo. Porque eles não vão precisar saber computação, eles não vão precisar saber programação, eles vão simplesmente ter a ideia e a tecnologia vai transformar qualquer ideia em realidade. Você vai inventar um brinquedo que fosse assim, que fosse assado, que fosse faz aí, faz. Um filme contando a história de não sei o que, faz. Vai ser um mundo muito diferente. De novo, quando a gente pensa, bom, o que é que isso tem a ver com a gente agora? É uma questão de você enxergar para onde a gente tem que mirar o olhar. E eu acho que a gente precisa mirar o olhar, primeiro, no entendimento de que o mundo está indo para frente numa velocidade enorme, de que tem forças em disputa, e essas forças não são neutras, algumas buscam capturar a gente, transformar a gente em relé de produção de riqueza apropriada privadamente, mas também tem outros movimentos que confrontam esse modelo. Mesmo que a gente não tenha hoje um modelo que seja anticapitalista, mas dentro desse cenário, a gente precisa encontrar essas brechas. E por isso a gente precisa fazer essa discussão, dar saltos para frente. Como é que as escolas públicas vão... Por exemplo, como é que as escolas públicas vão ser, no Brasil, deveriam ser, inundadas, os professores terem acesso imediato e profundo ao conhecimento sobre essas tecnologias. Enquanto isso não acontecer, a gente vai reproduzir, a gente vai ter escola britânica, com os alunos todos aprendendo esse negócio, entendeu? E a massa de professores e de alunos do Brasil afora correndo atrás. E esse é um ponto. Exatamente, mas aqui a minha pergunta... Obrigada. A minha pergunta era assim um pouco, não sei, veio à minha cabeça uma comparação, assim, uma analogia com a pergunta do Freud, por que a guerra? Né, o porquê a tecnologia? Porque senão a gente, assim, por que a tecnologia? Assim, meio com uma analogia com o porquê a guerra, no Freud, né? Assim, essa discussão, porque em 2000, você situou bem, né? Começa uma coisa em 2010, agora em 2020 era uma coisa, 2025 já vai ser outra estonteantemente diferente, mas tudo começou num certo tempo, e esse tempo, tem uma ruptura, e essa ruptura, quais são as determinações envolvidas aí? Essa é um pouco a minha questão,
Não é que eu pense que essa questão ela é condição para que a gente possa pensar nas brechas, mas eu acho que tem um papel, sim, já que se trata de clínica, né? E clínica... Mas eu não entendo bem, o que é que você acha, o que é o enigma a ser decifrado? Sim, é algo que esteja além daquilo que seria o mercado, né? Como assim, uma explicação unívoca de que tudo se dá a partir daí. O que nesse coletivo, eu não estou falando de indivíduos ou de psiquismos individuais, mas o que da ordem da dor psíquica, num plano do coletivo, de alguma maneira teve um papel no advento dessa tecnologia estonteante? Olha, é uma boa pergunta, mas, enfim, teria que ficar conversando direto. Sim. A cibernética ela tem uma história que começa basicamente depois da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, e é isso, porque na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, o pai da inteligência artificial, ou um dos, Alan Turing, ficou famoso porque, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu quebrar o código Enigma, código alemão secreto, e foi decisivo para que os aliados ganhassem a guerra. Hitler poderia ter ganhado a guerra, não ganhou, em grande parte, por causa do Alan Turing, que foi o primeiro a imaginar a seguinte pergunta: será que nós podemos construir máquinas que pensam? Ele foi quem começou a imaginar se isso era possível. Ele e outros, mas ele ficou mais famoso por conta disso. Nesse momento, nos anos 50, você tem umas famosas conferências Macy's, nos Estados Unidos, onde se reuniram filósofos, linguistas, psicanalistas, psicólogos, evolucionistas, biólogos, tudo quanto é gente, tentando responder essa pergunta. Será que é concebível, isso nos anos 50, será que é concebível imaginar que uma máquina seja capaz de pensar? Bom, esse é o ponto de partida para hoje. É claro que muita coisa aconteceu nessa história. Uma das coisas que aconteceu foi que, vocês sabem que a história da inteligência artificial tem um salto revolucionário com a introdução das redes neurais. E as redes neurais, a entrada disso, representa uma sacação dos que eram críticos aos modelos anteriores, de que coisas como inteligência, raciocínio, e essas capacidades funcionais da mente, elas estão intrinsecamente ligadas ao fenômeno da vida. E que, portanto, imaginar a inteligência artificial exigiria que a gente fosse emulando o que é um ser vivo humano. Daí a ideia de redes neurais, que transformou tudo, e hoje em dia você tem esses modelos do mundo que estão tentando fazer isso no outro tipo de patamar. Então, de certa forma, Lacan, por exemplo, foi um dos que participou dessa discussão. Todo mundo conhece o interesse de Lacan pela cibernética. Por quê? Porque a ideia de que, no fundo, a mente... Como é que eu vou dizer isso de maneira mais básica ainda? A ideia que emergiu com força nesse momento é a ideia de que tudo que existe no mundo de forma sistêmica e que interage e que não se dissolve, tudo que existe e se preserva em si, tem uma estrutura causal. De certa forma, funciona de acordo com um certo sistema de relação entre suas propriedades internas. Dizendo de outra maneira, é como se a metáfora da máquina começasse a abarcar todo tipo de fenômeno existente no mundo. De uma galáxia a uma ameba, de uma ameba a um cérebro, variando aí o grau absurdo de complexidade diferente. Mas a ideia de que tudo que existe na realidade contém uma estrutura e que se você descobre como aquela estrutura funciona, você adentra o segredo dela, e se ela não tem essa estrutura, ela se desfaz. Então, isso não tem a ver diretamente com a questão de como lidar com a dor humana. Mas eu diria o seguinte, todo avanço, no fundo, todo avanço do conhecimento humano, nesse caso, eu sou canguilhemiano. George Canguilhem, é um filósofo da biologia muito famoso. E ele tem umas frases aforismáticas, que são muito ricas. Uma delas é, o pathos precede o logos. O pathos, vocês sabem, é a afecção.
né? A gente pode olhar para frente, é o sofrimento. A gente só se interessa por conhecer aquilo que de algum modo incomoda. Existem músculos no corpo humano que só foram descobertos com as tecnologias de visualização cerebral no século passado. Por quê? Porque eles não davam problema. Eu, quando fiz medicina, eu sabia que existiam certos músculos, mas eu não dissecava esses músculos. Ninguém sabia exatamente onde eles estavam, por quê? Porque eles não davam trabalho. Então, essa ideia de que a mente humana quer conhecer aquilo que está incomodando, está perturbando, é talvez a resposta mais profunda a isso, né? E eu acho que o Freud sabia disso. O Freud sabia disso. Além do que, o Freud também sabia que seres humanos são pulsionais, são movidos, entre outras coisas, pelo horizonte aberto de satisfação, que significa que eles podem ser muito bacanas, caridosos, empáticos e tal, mas podem gozar com sofrimento, podem inventar formas de tortura, adoram dominar os outros, adoram... Enfim, seres humanos são isso. Um dos dilemas, por exemplo, da discussão sobre a inteligência geral artificial, se nós vamos conseguir ter inteligências artificiais capazes de serem indistinguíveis dos humanos, é a seguinte: é possível imaginar construir seres muito mais inteligentes do que nós, muito mais capazes do que nós, e que só sejam legais? Não é uma boa coisa, não. Porque para você ser empático, você precisa ter a sensação do que seria não ser empático. Para poder você ser caridoso, você precisa ter a ideia da avareza. Se você é bom, é porque você sabe que você não é mau. Você tem o parâmetro. É o que na vida, Canguilhem diria, é a valência. A vida é polaridade. Sim ou não. A bactéria anaeróbia odeia oxigênio. A bactéria aeróbica, ela precisa do oxigênio. A vida é assim. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, quando a gente imagina isso, imaginar inteligências artificiais capazes disso, a gente imagina inteligências artificiais capazes do sublime e do horror. Então, isso é um dilema. Tem gente que discorda disso que eu falei. Ilya Sutskever, que é o cara que criou o ChatGPT, por exemplo, ele acredita que é possível que a gente consiga inventar modos de domar a inteligência artificial para que ela seja só a nosso favor. Tem muita gente que acha que... E ele leva isso tão a sério que ele largou a OpenAI para fazer uma empresa que se dedica a isso, a superinteligência e a sistemas de supersegurança. Acho que o povo está... Ah, é? Ah, tá. Fazer uma rodada aí, falando muito. Bom, acho que eu vou fazer também divergir um pouco aqui do assunto, da direção do assunto que a gente estava tomando sobre tecnologia, mas eu gostaria de pedir para o professor Benício voltar um pouquinho no que você falou sobre a especificidade da subalternidade brasileira e da dificuldade de ver saídas, de ver um futuro possível, né? Pensando assim também especificamente a juventude brasileira. Você falou um pouco da tua juventude, desses futuros que você vislumbrava e que outras juventudes vislumbravam outros futuros também, mas a gente tem essa característica, essa singularidade no Brasil dos oprimidos pela história, né? Gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa dificuldade de ver outras possibilidades, outros futuros. Tá, eu vou fazer um comentário aqui genérico, porque eu preciso fazer digamos assim, fazer uma certa reparação, não é reparação, mas uma ponderação sobre o que eu falei sobre a minha geração, porque parecia que a nossa geração era realmente muito legal. Mas, por exemplo, eu participei da reforma psiquiátrica durante muito tempo. E foi um movimento muito importante na história da psiquiatria brasileira. Hoje está acuado, depauperado, etc. Tal. Mas o tempo mostrou que mesmo todas as pessoas, milhares de pessoas, que entraram dentro dos asilos, fizeram aquela coisa toda, não se tocaram de que a questão da raça era crucial. Não se tocaram.
Eu atuei muitos anos em universidade em ambientes completamente progressistas, de esquerda, emancipatórios, revolucionários, blá, blá, blá. As pessoas não se tocavam. Então, a mesma coisa com gênero. Foi uma luta no meu departamento para abrir espaço para programas de sexualidade e gênero. Muita resistência. Nas sociedades de psicanálise, hoje, 2025, onde algumas estão implementando, como na minha, programas de ação afirmativa, não é fácil não. Porque as pessoas têm muitos argumentos, é incrível como os argumentos aparecem supostamente em defesa do que é de fato uma sociedade, o que é de fato a teoria psicanalítica, e dizer, não, isso aqui, vocês estão exagerando, vocês estão fazendo militância, isso aqui é para a rua, não é aqui para dentro. Então, um dos fenômenos mais estimulantes que hoje em dia a gente tem no Brasil é o surgimento de vocês, da geração de vocês, que botou na mesa cartas que não entravam no jogo há 15 anos atrás. Não entravam. 20, porque isso tem a ver, eu acho, com a implantação, há 25, 23 anos atrás, das políticas de cota nas universidades públicas. Isso foi uma mudança no jogo. E agora você veja, eu era professor da UERJ, a primeira universidade no Brasil a implantar cotas. Mas no meu departamento, a ficha não caiu. Então vamos fazer isso na pós-graduação. Então fizemos isso. Demorou um tempão. Então, o fato de que essas novas gerações agora botam essas cartas na mesa, isso é muito promissor. E eu acho que é promissor não só porque mostra os pontos cegos de gerações anteriores, que fizeram muita coisa, mas não fizeram coisas fundamentais. E eu acho que esse fenômeno atual confronta um traço, digamos assim, de caráter quase da sociedade brasileira que é muito negativo. Qual? É aquele que subjaz a ideia do homem cordial, da ideia de que no Brasil as pessoas são legais, que essa gente dá jeitinho. Essa é uma característica que antropólogos assim, descrevem de maneira, eu acho, muito adequada. Isso é o melhor e o pior do Brasil. A ideia é o jeitinho. É o melhor porque se você é gaúcho e você vem para o Rio de Janeiro, eu sei porque tenho amigos gaúchos e estrangeiros, ficam encantados. E você está no supermercado e você vai comprar um azeite e a pessoa que nunca viu na vida diz assim, olha, não compre esse azeite porque esse não é legal, esse aqui que é marca... Se você levar um tombo aqui no aterro do Flamengo, 3 pessoas vão lhe atender. Se você levar um tombo em Copenhague, isso aconteceu com a minha filha, as pessoas andam de bicicleta, ficam olhando assim e tal. É um jeito diferente de ser. Essa mesma filha, quando estava grávida, e ficou lá, sei lá, 6, 8 meses grávida lá em Copenhague, era isso, ela caiu de bicicleta, grávida, nos dias de chuva e tal, ninguém ajudou. Ela saiu aqui para andar no aterro, em 10 minutos, 2 pessoas tinham dito, que legal, que lindo, quando é que nasce, é homem, menino, é o jeito brasileiro, sobretudo carioca. Isso é legal. Mas, como tudo na vida, tem o lado oposto. Qual é o lado oposto? É que você sabe com quem está falando. É que isso vale quando você se sente identificado de alguma maneira com aquele outro. Se você, por alguma razão, circunstancial ou estrutural, se sente acima hierarquicamente daquele outro, aí o você sabe com quem está falando entra em ação de maneira, às vezes, silenciosa. Você não precisa usar a frase, mas é a remissão da igualdade para o plano da hierarquia. Isso tem a ver com o fato estranho de que no Brasil, o Brasil é um país extremamente violento, mas a gente não assume o conflito. Esse jeitinho é a maneira deformada de lidar com o conflito. A gente esconde. Vou dar um exemplo. Quantas vezes vocês, na universidade, numa mesa redonda, ouviram um colega dizer para o outro, eu discordo completamente disso que você falou? Quantas vezes? Duvido que a gente tenha 3 episódios assim. As pessoas não dizem isso. Se você for em Buenos Aires, você vai escutar.
Se você for em Paris, você vai escutar. Se você for nos Estados Unidos, você vai escutar. Aliás, e se você não escutar, é porque o negócio foi frouxo, foi fraco. No Brasil, a ideia de conflito, ela, por causa do jeitinho e do homem cordial, é o coração. O homem cordial não é o homem bonzinho, é o homem que leva tudo para o coração. Você não gostou da ideia que eu falei, você discorda da ideia, você não gosta de mim. É essa a equação. E eu acho que o fato de que essa geração de vocês está começando a botar na mesa esses confrontos necessários, eu acho também promissor. É uma maneira de confrontar um traço de funcionamento da sociedade brasileira que precisa ser superado. Então, eu acho que, embora a gente tenha esses problemas todos, a gente tem motivos para imaginar que a gente pode apostar num Brasil diferente. E a universidade pública, a gente sabe, ela é crucial para isso. Gente, alguma outra questão ou comentário? Eu posso, então? Desculpem. Vou aproveitar, então, para, respeitosíssimamente, com muita admiração, discordar. Do quê? É porque o doutor falou sobre a noção de que o patos precede ao logos. E eu queria, talvez, convidar a pensar que também tem uma força na direção contrária, né? Porque a gente estava pensando na mesa anterior, né, inclusive com a professora Cristiana, sobre a medicalização e a quantidade de diagnósticos e nomes insignificantes, logos que aparecem para nos fazer também, em certo sentido, sofrer. Né? E que a gente vê também por meio do algoritmo, como também o doutor falou, na clínica aparece isso muitíssimo. Eu me dei conta de que o que eu tenho é tal coisa. Problemas que, se não tivesse internet, talvez a pessoa não teria. Sofrimentos que só surgem a partir da internet. Então, eu acho que aí devemos ficar muito atentos para não achar que o algoritmo é simplesmente um espelho do que a gente tem. Porque ele também introduz certos sentidos, certos logos, certos saberes, não somente para poder lidar com patos, mas para gerar o patos e depois dar uma outra solução. Então, acho que só queria discordar alegremente disso. Não, olha, eu acho que você não chegou a discordar de mim. Vou dizer por quê. Porque o que eu estava falando é digamos, de um plano cognitivo. O que é que faz com que a gente preste atenção em alguma coisa? Um bicho, presta atenção em quê? Naquilo que, de alguma maneira, perturba o equilíbrio. Senão, está indiferente. A gente conhece quando a gente sai do estado de indiferença. Aí a gente quer saber o que é nomear, controlar, fazer uso daquilo. É nesse sentido que o patos, a afecção, constrói o movimento do conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que você estava falando sobre os algoritmos. E, de fato, eu acho que não deixei muito claro isso, que nesse momento em que a gente vive hoje, com essa interação digital, não se trata de uma coisa de mão única, porque a gente alimenta os algoritmos que nos alimentam de volta, e a gente, quando volta, há um processo interacional. É o que eu estava dizendo, nós estamos vivendo cada vez mais num mundo habitado por humanos e não humanos com os quais a gente interage, e que a gente influencia, porque a gente muda, e que nos influenciam de volta. E é esse processo, essa processualidade, que a gente precisa, compreender para saber de que maneira... Quanto à questão dos diagnósticos, eu queria fazer só um comentário, que eu falei que tem lá dos aspectos positivos. E só para insistir nessa ideia de que a realidade é sempre complexa. Simplificar a realidade nunca é um bom caminho. Quando os diagnósticos surgiram, acabou dando nessa explosão que você estava certamente criticando. Né? Hoje em dia, é triste você ver, sei lá, uma pessoa de 14 anos dizer, mas o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu sou? O esforço que você tem para poder desmontar isso e fazer ela pensar no que é que você está sentindo, porque o que é que você está experimentando é enorme. Então, isso tudo tem a ver com essa história. Mas, ao lado disso,
Mas um contra-exemplo. Vocês devem conhecer uma autora, uma psiquiatra americana chamada Kay Jamison. Kay Jamison é uma psiquiatra americana famosa porque ela tem um livro chamado A Mente Inquieta. Ela escreveu esse livro a partir da experiência que ela teve quando era residente em psiquiatria, 20 e poucos anos, e ela descobriu que tinha transtorno bipolar grave. E ela conta essa experiência porque é muito interessante você ver como ela, com esse diagnóstico, organizou, como alguém disse aqui, crianças que eram chamadas de estúpidas, imbecis, não, ele tem um problema de atenção, por exemplo. No caso dela, é isso, irresponsável, não sei o que. Não, ela tinha oscilações que tinham a ver com uma condição ontológica, estrutural, que ela não tinha como controlar inteiramente. Isso reorganizou o entendimento do que era aquela experiência e permitiu que ela se transformasse numa psiquiatra que tem transtorno bipolar e que trata de pessoas com transtorno bipolar. Isso jamais aconteceria nos anos 50. Não teria como acontecer. Sabe por quê? Porque o nome que se daria para ela era psicótica maníaco-depressiva. Vocês imaginam eu chegar aqui e dizer: boa tarde, eu sou Benito Bezerra e tal, eu sou um psicótico maníaco-depressivo e vou falar com vocês sobre... Metade da turma discretamente iria saindo de fininho. Porque psicótico maníaco-depressivo é um estatuto ontológico, você é um psicótico maníaco-depressivo. Quando você diz você tem um transtorno bipolar, a simples mudança de uma coisa que é ontológica para uma coisa que é um tipo de condição, já muda não só o olhar de quem vê, mas também o olhar de quem se vê. E as condições, etc. Então, eu estou insistindo nisso porque isso vale para o autismo. Tem todo esse problema da explosão absurda do autismo, que o Alan Francis critica nos Estados Unidos, isso é uma coisa enlouquecida. Mas o fato é que quem tem clínica há muito tempo conhece pessoas cuja vida foi transformada para melhor quando começaram a sacar que elas eram diferentes e não desorganizadas, doidas, irresponsáveis, malucas. Tem um livro que quem tiver interesse sobre isso, recomendo muito que leia, que é muito legal. Chama-se, o autor, eu acho que é John Robinson, chama-se Olhe nos Meus Olhos. É uma história muito interessante porque era um rapaz que era completamente, assim, cheio de ideias, fazia experimentos químicos na garagem de casa, explodia coisas, foi expulso de escola, foi o diabo. E era considerado um demônio da Tasmânia. Ele foi assim na vida, se associou àquele grupo Yes. Quem gosta de rock conhece aquele grupo Yes, com aqueles... O Robinson, né? Como é o nome dele? Enfim, aqueles pintados, todos de máscaras, com guitarras que saíam fogo e tal. Foi ele quem inventou aquelas guitarras. E conseguiu, aos 40 anos, finalmente um amigo chegou e disse assim, mas ele vivia sendo expulso dos lugares. Era uma vida muito difícil, muito difícil. Tentou casar, não deu certo. Tentou fazer faculdade, foi expulso. Até que um dia, aos 40 anos, alguém chega assim, mas eu acho que você é autista. E aí, bom, encurtando a história, procurou lá um lugar, acabou que, realmente, encaixa no autismo. Então, então esse comportamento, esse tipo de disruptivo, não é problema de caráter, não é um problema moral, é um problema de funcionamento. O resultado é que ele hoje dá aulas sobre autismo na faculdade da qual ele foi expulso, porque era um irresponsável. Então, esse tipo de coisa também acontece, sabe? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque, de novo, a hipermedicalização é um fato. E acontece tanto no mundo privado quanto no mundo da escola pública e tal. Mas é verdade também que quem é de classe média no Brasil tem ao menos a possibilidade de ter recursos alternativos e de não ser impactado de maneira massiva por isso. Quem está na rede pública, que depende de um sistema único, se esse sistema não é capaz de enxergar essa complexidade, está sujeito ao que quer que seja esse modelo massacrante. Parece que tinha uma
Última pergunta. Me ouve? A minha pergunta vai mais na direção do tema anterior, né? Como você aposta nessa ideia, assim, de que o excesso é um lugar privilegiado, né, para fazer certas perguntas, pensando no lugar justamente onde a subjetividade excede o indivíduo, né? Tu fala dessa questão de que o discurso neoliberal, por exemplo, ele tem um certo vetor em relação à interiorização do sintoma, né? Vamos pegar, por exemplo, o depressivo como caso paradigmático. Algo que é da ordem dos sócios se torna internalizado, tomado como fracasso pessoal. Como pensar que justamente o sintoma contemporâneo, principalmente entre jovens, seja justamente o avesso, né? Seja algo da ordem da externalização, como, por exemplo, as pesquisas da professora Marta apontam, né? Passagens ao ato, automutilação. Como pensar o fato de que, por um lado, o discurso empurra para interiorização e o sintoma se manifesta como exteriorização? É uma ótima questão. Eu acho que talvez o caminho para pensar isso seria diferenciar um pouco interiorização de individualização, sabe? Porque um fenômeno que eu acho presente hoje em dia é justamente o dessecamento, o ressecamento dessa esfera complexa da interioridade psicológica. As pessoas hoje em dia, quando chegam deprimidas, digamos assim, né, mal, não é nem deprimidas, mal, usa depressão como um ticket. Mas quando elas chegam mal, é diferente, na maioria das vezes, do que acontecia há poucas décadas atrás. Porque, digamos, estou caricaturando, né? Mas é um fato, vocês sabem disso, o sintoma como algo que remete a um enigma, o que é que eu tenho? Eu vim aqui porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Esse tipo de frase é muito raro. Eu sei o que está acontecendo comigo. Eu estou deprimido, não estou dormindo, não tenho atenção, não consigo parar. A interrogação de o que será que está havendo comigo, que era expressão de uma interioridade conflituada, assumida como tal, isso está se ressecando. Então você tem essa coisa bizarra, que ao mesmo tempo é uma privatização, é você que está ruim, é você, a sua cabeça, e já não é nem o seu psiquismo, é o seu cérebro, né? É muito rapidamente o cérebro, são os hormônios, por isso a medicação vem, imediatamente. Então, você tem um processo de ressecamento da interioridade psicológica, da cultura da intimidade, da ideia de sintoma como expressão de enigma a ser decifrado, a ser elaborado, isso sai de cena. E o que você tem é uma individualidade e uma, entre aspas, interioridade, entre aspas, porque se trata de processos que geralmente são reduzidos ao funcionamento ou cerebral ou comportamental, que são cada vez mais, e isso vai acontecer cada vez mais, monitorados de maneira constante por equipamentos de captura e monitoramento de informação. Daqui a 10 anos, todo mundo vai ter um relógio que vai estar medindo o tempo todo. Já isso acontece, né? Tem adolescentes que já sabem quantas horas estão calmos, quantas horas dormiram, quantas horas tiveram sono profundo. É uma loucura. A vida vai passando a ser uma espécie de painel de controle, todos os detalhes. Daqui a pouco vai ser fisiológico, você vai medir tudo. Quer dizer, é uma espécie de utopia louca de que tudo é objetivável, tudo é gerenciável, tudo é tratável, e se você ainda assim está mal, é porque você está fazendo alguma coisa errada. A ideia de que essa coisa toda é uma loucura que inevitavelmente leva a que a gente fique dependente. Tem gente que... Eu tenho um paciente que acorda e a primeira coisa que faz é olhar o relógio e ver se dormiu bem ou não. É o relógio que vai dizer. É o relógio que vai dizer se está repousado. Tem um termo, não é bem repousado, é se teve... Enfim, se dormiu bem ou não. Ele vai, dormi bem hoje. Não dormi, só dormi... Então, isso não tem nada a ver com interioridade, né? Isso é, digamos... Uma individualização comportamental. E, de novo, vou bancar aqui o advogado do diabo. Isso não é só ruim. Por quê? Imagine um sistema de atenção pública primária, numa região qualquer,
em que todo mundo que é daquela região ligada à unidade básica de saúde tem smartphones e tem essas coisas e tal, e que o sistema é capaz de monitorar para poder saber como é que anda o grau de diabetes, como é que anda o grau de hipertensão, como é que anda o risco de depressão, ou de suicídio, Tem muitos trabalhos que mostram isso, que há dispositivos capazes de terem benefícios em termos de medicina preventiva. De novo, o problema é que é sempre complicado. Não sei se vocês sabem, tem um trabalho brasileiro, que é um clássico hoje em dia, que utilizou um algoritmo capaz de prever, com 6 meses de antecedência, a emergência de surto psicótico em adolescentes, a partir de análise de relato de sonho. Se vocês conhecem, se você não conhece, eu vou rapidamente falar. É uma equipe de neurocientistas do Rio Grande do Norte, de Natal, liderados pela Natália Mota e pelo Siddhartha Ribeiro, que montaram um algoritmo, pegaram adolescentes e pediram que eles fizessem um relato de sonho. Sonho, não podia ser relato do final de semana, tem que ser relato de sonho. 30 segundos, oral. Aí pegam aquilo, transcrevem, botam no algoritmo, o algoritmo faz um tratamento, produz um grafo, que é um grafo de análise sintática do discurso. Não é análise semântica, o sentido, o que quer dizer, não. É análise da organização formal do pensamento. E é com base nessa análise, o algoritmo avalia a chance daquela pessoa, em 6 meses, desenvolver um surto. Aí eles fecharam, não viram o resultado, fecharam, abriram meses depois. Qual foi o grau de acerto do algoritmo? 100%. Então, você tem hoje em dia esse tipo de coisa. Agora, imagine o risco que isso é, se você aplica essa lógica de maneira indiscriminada. Então, eu só estou insistindo nesse tipo de coisa para você ver como a gente tem muitos desafios. E que a gente precisa saber ser capaz de dominarmos um pouco esse campo de lutas, esse campo de disputas, para poder utilizar a favor do que são os nossos valores, essas tecnologias, que vão servir para lá ou para cá, dependendo da nossa competência política, no final das contas. Super obrigada.